tudo certo? Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo da Preceptoria Online de Cálculo e no vídeo de hoje nós vamos resolver exercícios sobre inequações, tá? Mas antes de nós começarmos a resolução, vamos entender o que é uma inequação e algumas ferramentas importantes para auxiliar na nossa resolução. Mas antes, vamos ver algo que vocês já estão familiarizados, que é uma equação. Aqui nós temos menos 3x mais 5 igual a zero. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que esse primeiro termo é igual a esse segundo termo. E é uma equação porque nós temos aqui o sinal de igualdade, beleza? Então, para nós acharmos o conjunto solução dessa equação, nós temos que achar um valor de x que satisfaça essa igualdade. Resolvendo aqui essa equação, nós temos o seguinte. Nós temos menos 3x igual a menos 5, né? Subtraindo 5 dos dois lados. Nós podemos multiplicar por menos 1, já que ambos os termos são negativos. Então, menos 3x vezes menos 1 dá 3x positivo. E menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo. Meu objetivo aqui é isolar o x, então eu posso multiplicar ambos os lados da igualdade por 1/3. Então, multiplica por 1/3 aqui, multiplica por 1/3 aqui. Aqui eu vou ter 3 dividido por 3x, né, dividido por 3. Eu posso cortar o 3 com 3, já que está todo mundo multiplicando. Sobra só o x igual a 5 vezes 1 é igual a 5. 3 vezes, como aqui não tem nada, né? Mas só que é como se fosse 5 dividido por 1. Então, 3 vezes 1 é igual a 3. Então, nós temos aqui o seguinte, que para satisfazer essa igualdade, o x precisa ser 5/3. Beleza? Então, para que esse termo seja igual a esse, o x precisa ser 5/3. Tá, isso aqui nós já estamos um pouco mais familiarizados. Mas agora, imaginem o seguinte. Imagine que ao invés de colocar o sinal da igualdade, eu coloque esse sinal aqui, ó. Isso daqui já não caracteriza mais uma igualdade, né? Agora eu estou querendo dizer que menos 3x mais 5 é maior do que zero. Isso daqui já é uma desigualdade. E não existe só esse sinal, né? Mas também menor que, maior ou igual, menor ou igual. E como que nós sabemos em qual lado nós colocamos cada termo? Tem várias formas de memorizar. Nós podemos considerar esse sinal de desigualdade como uma seta que sempre aponta para o menor. Ou então você pode analisar os dois lados desse símbolo, porque do lado direito você tem só uma pontinha aqui, né? Então um lado bem menor. E desse lado esquerdo você tem um lado bem maior. Então você pode levar isso em consideração. Como o lado esquerdo tem um lado maior, desse lado é que vai ficar o termo maior. Como do lado direito eu tenho um lado bem pequenininho, desse lado eu coloco o termo menor. Enfim, é uma série de formas aí para você memorizar aonde você coloca o maior termo e onde você coloca o menor termo. Mas, antes de resolvermos essa inequação aqui, vamos levar em consideração também o seguinte. Imaginem só, 5 maior que menos 3. Se eu efetuo algumas operações como soma ou subtração desses dois lados, não tem nenhum problema eu manter esse sinal de desigualdade. Por exemplo, eu vou lá e somo 2 desses dois lados. Então, 5 mais 2 é igual a 7, 3 mais 2 é igual a menos 1. Essa desigualdade continua sendo válida, porque o 7 ainda é maior do que o menos 1. Ou então, eu vou lá e subtraio 4 desses dois lados. Então, 7 menos 4 é igual a 3, menos 1 menos 4 é igual a menos 5. Essa desigualdade continua sendo válida. Mas só que, se eu multiplico por menos 1, essa desigualdade, o que vai acontecer? Eu vou alterar o sinal desses dois termos. Então, 3 vezes menos 1
é menos 3. E 5 vezes menos 1 é igual a 5 positivo. Se eu mantenho esse sinal de igualdade, não vai ser uma verdade, porque o menos 3 ele não é maior que o 5. Então, uma característica, quando nós estamos trabalhando com desigualdade, é quando nós multiplicamos por menos 1, nós também temos que inverter o sinal da desigualdade. Então, como aqui é maior que, passa a ser menor que. Agora sim é uma verdade, porque o menos 3 ele é menor do que o 5. Então essa é uma característica muito importante. Sempre que eu multiplico uma desigualdade por algum número negativo, eu preciso alterar tanto o sinal dos termos quanto a ordem de desigualdade, beleza? Isso aqui vai ser muito importante para nós resolvermos, por exemplo, essa inequação, que nós vamos resolver assim, ó. Nós temos o menos 3, nós podemos subtrair 5 dos dois lados, porque quando nós efetuamos essa operação de subtração, não tem nenhum problema no sinal de desigualdade. E agora eu tenho ambos os termos negativos. Eu posso multiplicar aqui por menos 1, a fim de deixá-los positivos, mas eu tenho que lembrar que quando eu multiplico uma inequação por um número negativo, eu preciso alterar também o sinal de desigualdade. Então, menos 3x vezes menos 1 dá 3x positivo. Eu inverto o sinal de desigualdade, estava maior que, agora é o menor que. Menos 5 vezes menos 1 é igual a 5 positivo. Agora, para eu isolar o x, eu preciso multiplicar ambos os lados por 1/3, né? Mas como 1/3 é positivo, não tem nenhum problema na minha ordem de desigualdade, que eu vou manter a mesma. Então, olha só. As diferenças entre a equação e a inequação é o seguinte. Na equação, o meu conjunto solução abraça apenas um número, né? Apenas um valor, que é os 5/3. Então, o meu x precisa ser exatamente 5/3 para que essa igualdade aqui seja satisfeita. Mas, na minha inequação, o meu conjunto solução já é um pouco maior, né? O x ali precisa ser menor que 5/3. Então, todos os valores que forem menores que 5/3 vão satisfazer essa desigualdade. E eu também posso escrever o meu conjunto de solução sendo que o x pertence aos reais, tal que o meu x ele precisa ser menor do que 5/3. Beleza, agora que nós já sabemos o que é uma inequação, algumas características da sua resolução e como expressar o seu resultado, nós podemos resolver essas inequações aqui. Então, ó, começando pela letra A, nós temos o seguinte: 3x mais 3 menor que x mais 6. Como que nós fazemos para resolver isso? Nós precisamos isolar o valor do x, ou seja, deixar letra de um lado e número do outro. Então, para começar, nós podemos deixar 3x menos x menor que 6 menos 3. Aqui eu subtraí 3 dos dois lados e também subtraí x dos dois lados. E aqui eu posso efetuar as operações. 3x menos x é igual a 2x, menor que 6 menos 3 é igual a 3. Para isolar esse x, como esse 2 está multiplicando, eu posso multiplicar ambos os lados por meio. E como eu estou multiplicando ambos os lados por um número positivo, não altera o meu sinal de desigualdade. Então, o meu x vai valer 3 meios. Beleza? E para expressar o conjunto solução, eu tenho que... E para expressar o meu conjunto solução, eu tenho que o x pertence aos reais, tal que o x ele é menor que 3 meios. Beleza? Primeiro exercício aí bem tranquilo. Vamos ver a letra B agora. Na letra B, eu tenho x menos 3 maior que 3x mais 1. Para resolver, eu resolvo do mesmo jeito do exercício anterior. Eu deixo
letra de um lado e número do outro. Então, eu vou ter x menos 3x maior que 1 mais 3. Então, esse 3x aqui eu subtraí dos dois lados, né? E esse menos 3 eu somei 3 dos dois lados, a fim de anular o 3 aqui e deixar ele só do lado direito. Então, aqui eu efetuo as operações. X menos 3x é igual a menos 2x, maior que 1 mais 3 é igual a 4. Beleza. Nesse caso aqui, é sempre interessante nós deixarmos o termo do x aqui positivo. Então, nós podemos multiplicar toda essa inequação por menos 1. Então, menos 2x vezes menos 1 dá 2x positivo. Como eu estou multiplicando a inequação por um número negativo, eu altero o meu sinal de desigualdade. Como estava maior que, fica menor que. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Como esse 2 está multiplicando o x e eu preciso isolar o x, eu multiplico ambos os lados da inequação por 1 meio. Como o meio vai ser positivo, né, eu não vou alterar o meu sinal de desigualdade. Então, o meu x vai valer menos 4 meios. E eu também posso dividir, né, esse menos 4 por 2, x menor que menos 2. Para expressar o meu conjunto de solução, eu vou dizer que o x pertence aos reais, tal que o meu x precisa ser menor do que o menos 2. Bom, segundo exemplo também bem tranquilo. E nós usamos ali o que nós conversamos anteriormente, né? Que quando eu multiplico a desigualdade por um valor negativo, eu preciso inverter também o meu sinal da desigualdade. Então, agora vamos para a letra C. Na letra C, nós temos um sinal um pouquinho diferente ali, né? Que eu comentei bem rapidinho anteriormente, que é menos 2x maior ou igual que 5x mais 3. Então, para resolver, é do mesmo jeito, deixo letra de um lado, número do outro. Então, eu vou ter que 2x menos 5x maior ou igual que 3 mais 1. Então, eu subtraí menos 5 dos dois lados e somei 1 dos dois lados. Agora, eu efetuo aqui as operações. 2x menos 5x é igual a menos 3x, maior ou igual que 3 mais 1 é igual a 4. Como eu tinha dito, né, é sempre interessante nós deixarmos esse termo que está acompanhado do x positivo. Então, nós multiplicamos a inequação inteira por menos 1. Bom, menos 3x vezes menos 1 vai dar 3x positivo. Como eu estou multiplicando a inequação por um número negativo, eu inverto o sinal da desigualdade. Então, aqui está maior ou igual, fica menor ou igual. E o 4 está positivo, fica negativo, menos 4. Como o 3 está multiplicando, para eu isolar esse x, eu preciso multiplicar ambos os lados da desigualdade por 1/3. E como 1/3 é positivo, eu não altero mais o meu sinal de desigualdade. Logo, o meu x é menor ou igual que menos 4/3. Para expressar o meu conjunto de solução, o meu x pertence aos reais, tal que o meu x precisa ser menor ou igual do que menos 4/3. Então esse foi o vídeo, pessoal, algumas resoluções mais simples de inequações, e no próximo vídeo vamos trabalhar com inequações produto e inequações quociente. Então aguardo vocês, até lá!